Boa tarde, 2 de agosto de 2019. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira e mais cedo, amanhã temos uma pequena cirurgia. Já tem gente ali. Claudeci Silva, Arthur Procópio Lima. Sejam bem-vindos e, se puderem participar, legal. Hoje o tema é Gurdjieff. São 48, se não me engano. Ele é um cara lá da Europa e ele unificou o Ocidente, os mandamentos de Gurdjieff, o Ocidente e o Oriente. George Ivanovich Gurdjieff. Nascido ao finais do século XIX na Armênia, então ele é armeno, Armênia russa. Sua principal obra a se dar a conhecer e transmitir as ensinanças do Quarto Caminho. Então ele fala no chamado Quarto Caminho. No mundo ocidental, uma personalidade misteriosa e carismática, com um agudo sentido crítico e uma elevada cultura tradicional. E ele chama atenção a muitos guiando-os uma suposta evolução espiritual humanitária. Faleceu 29 de outubro de 1949 na França. Segundo os autores que têm estudado sua obra, os planejamentos constituem um conjunto de ideias interrelacionadas e revolucionárias que pretende guiar a evolução consciente. O máximo expoente de sua obra é a figura do tigre de Turquestão. Gurdjieff, então ele mistura aquelas danças lá dos derviches, aquelas rodopios, dos sábios derviches, a evolução do homem e com as meditações, resultado do crescimento e desenvolvimento interior individual, que o Jung chamava a individuação. Tal abertura interior é a meta de todas as religiões. Todos os caminhos, mas que requer um conhecimento direto e preciso, e pela ajuda de algum guia ou experiência, então experiência pessoal, através de um prolongado estudo e seu trabalho sobre o mesmo. Então, através de meditação. Ele tinha um bigode grande, era um cara bem misterioso. Paulo César Vieira, Alcir Caetano, Salete Rosa e Bruno Niero. Essa luz do meio ali atrapalha um pouco. Dizem que o Gurdjieff escreveu são 83 mandamentos, aconselhando a sua filha. Sem dúvida, nos serve a todos para um autoanalisarmos. Aqui vamos ver um por um. 83 mandamentos. Ajuda o outro e ajuda a ti mesmo. Isso aí Jesus já dizia, e também agora deu branco. Lao Tse, Confúcio já dizia também. Buda também dizia também. É um ensinamento todo clássico. É a regra de ouro de Pitágoras que chamam, né? Fazer outro que quer te faça. Seria uma coisa semelhante. Ajuda o outro a ajudar a si mesmo. Aqui tem o sentido também que o Sócrates fazia, de devolver a pergunta e fazer as pessoas pensar por si próprias. Vence tuas antipatias e acerca-te das pessoas que desejas rechaçar. Então ali, isso aí está em espanhol, mas é um material bem interessante. E tem os ensinamentos com voz, com leitura, audiobook, tem no YouTube. Não atues por reação aos que chegam, aos que falam bem ou mal de ti. Tem pessoas que vão falar bem e pessoas que vão falar mal. Eu aprendi uma coisa que tem a ver com isso, que é espere tudo de todos e nada de ninguém. Se tu ficar neutro, tu não... Nem se gabar de te elogiar e nem ficar brabo de se te criticar. Mente aberta. Isso. A provocação. É como basicamente aqui está dizendo, me corrija se estiver errado, para em caso de elogio não deixar subir a cabeça, em caso de crítica não deixar sucumbir à raiva em resposta. Isso. Ser mente aberta para as críticas, mas também saber... Não ser suscetível, que é a pessoa melindrosa, e também não ficar se gabando se for elogiado. Por causa da questão do orgulho. Né? É o caminho do meio do budismo. Né? E o Gurdjieff tem alguns ensinamentos que veio do budismo.
que ele une as várias yogas, ele estudou os yogas, estudou os derviches, o sufismo, por isso que ele chama o quarto caminho. Roberta Rocha e Rafael Saviato. Transforma teu orgulho em dignidade. Então, um pouquinho de orgulho, quando a mãe tem orgulho de um filho, no sentido de dignidade e não soberba. Um dos 7 pecados capitais. Transforma a tua cólera em criatividade. É interessante, isso aí tem a ver com aquele negócio de transformar um limão em limonada, né? Aproveitar uma situação e empreender, para quem quer empreender, fazer um empreendedorismo, nesse sentido aí do comércio, no sentido do startup, qualquer nesse sentido, transformar uma dificuldade num degrau para poder subir e poder transpor esse degrau, ou pular uma pedra. E como dirigir positivamente a cólera, que a cólera em si é ruim, né? Mas se tu conseguir dirigir ela positivamente, transforma a tua avareza em respeito pela beleza. Isso aqui eu acho interessante. Ele vai de encontro a certos setores, atualmente setores da sociedade, que eles têm muito aquela mentalidade de só querer lucro, só querer lucro, só querer lucro, passando por cima do meio ambiente, de tudo que a gente encara como criação do próprio Deus, né? Meio ambiente, os animais, as plantas. Daí o que acontece? A ganância. Ao invés de sucumbir a essa ganância, transforma essa ganância em admiração pela beleza, pela natureza, né? E fazer o menos ou mais, e qual é o outro negócio que tem a ver com isso também? Agora eu não lembro. Por exemplo, se eu quero ganhar dinheiro, para que eu vou... o melhor para todos. Se melhor para todos, e não o melhor para mim. É basicamente aquela pessoa que ela pensa na hora em um lucro imediato. Aquelas empresas que dividem os lucros, então isso aí é uma coisa que está começando. E para isso ela derruba uma árvore para, sei lá, ela acha que a árvore... Isso aí eu sou contra, derrubar a árvore para fazer palitinho, isso aí eu sou contra. Exatamente, é um exemplo. É uma coisa que não deveria existir, que nem canudo de plástico. Uma coisa que eu achei interessante certa vez, foi uma empresa de outdoor, tinha uma árvore bonita lá, grande, antiga, e o que eles fizeram? Eles derrubaram a árvore e colocaram no local um outdoor de uma criança abraçando uma árvore. Não faz sentido isso, porque não deixou a árvore lá então, né? Para ser abraçada. Não, derrubaram a árvore. E se a pessoa abraçar, é chamar de louca. Exatamente. Então acho que isso cai muito naquele lance, né? Ao invés de sucumbir à ganância o tempo todo, transforma um pouco disso em admiração pela natureza, ou pela beleza natural, né? E há 200 anos atrás, aquele sábio Seucris, acho que era o Apache, não lembro, ele disse uma verdade, né? Tu não vai... Se tu acabar com a água, com a floresta, qual é o ar que tu vai respirar, a água que tu vai tomar? Tu não vai comer dinheiro, não vai... Exatamente. Inclusive, pesquisas têm apontado o seguinte: se as abelhas e as árvores, elas continuarem sofrendo o que elas estão sofrendo, a própria agricultura, que o próprio ruralismo, que muitas vezes fala muito em progresso, independentemente da natureza, ele está comprometido, porque tu não vai ter agronegócio, tu não vai ter agropecuária, tu não vai ter cultivo de nada se tu não ter árvores. E a Amazônia, eu não lembro se é 30%, 40% de devastação, já começa a criar problema. Alteração de clima, de chuva, de seca e transtornos e intempéries causados pela inclusive, em pouco tempo, se continuar como está a situação da Amazônia, não tá muito longe ela disso. vai chegar num ponto de inflexão, um ponto que fica quase difícil de reverter. Por isso que eu falo, cobrem dos seus governantes, em quem você votou, medidas ambientais, porque o meio ambiente não atrapalha o progresso, como muita gente defende. Pelo contrário, o meio ambiente, ele significa progresso, né? Então, cobrem dos seus governantes, dos políticos que vocês votaram. Não precisamos internacionalizar a Amazônia, mas devemos preservá-la, né? Sim, cobrem dos seus governantes, dos seus representantes, proteção do meio ambiente, porque é algo importante para todo mundo, tanto para nós como para as próximas gerações.
Tem projetos bem interessantes, agrofloresta e outros, que tu planta, mas preserva a floresta. E evita pragas e sem precisar usar agrotóxicos. Infelizmente não dá para usar a larga escala, esse é um problema, né? E a maioria planta para exportação. Então transforma a avareza em respeito pela beleza. Transforma a tua inveja em admiração pelos valores do outro. Em vez de tu invejar o outro, tu ficar sorriso com o sucesso do outro. Ah, que bom, tu tá. E um sorriso sincero, não aquele sorriso amarelo. Então. Robson Francelino. Robson Carol Francelino. Então a inveja é uma coisa muito ruim. A inveja é sinal de falta de capacidade, né? Tu deve ver o outro como exemplo. Não, eu quero ser como aquele cara, não como alvo a ser destruído. Porque a gente tem que combater ideias, não pessoas. Como é que é o termo em latim? É hominis, não lembro agora. Tem um termo. Transforma o ódio em caridade. Sim, porque a caridade é o amor em ação, e o amor é o contrário do ódio. E é interessante que tem um acrônimo, Roma, se tu inverter é amor, né? Só que a Roma representava, pelo menos na época de Jesus, representava o anticristo. Depois ela abraçou o Cristo, embora de uma maneira meio distorcida. Se tu analisar pela lógica, seria Jerusalém a capital do cristianismo, e não, que era André e Tiago e Pedro, e não a Roma dos papas, né? Até o papado foi criado no ano 300. Não tem nada a ver com Pedro falando isso. Fora que tem muito papa que de cristão não tinha nada, né? Sim, diríamos, né? Tiveram vários antigos. Tem um livro, Os Crimes dos Papas, 800 e poucas páginas. Só as besteiras que eles fazem. Inclusive um tema interessante para estar trazendo aqui no futuro próximo é falar sobre esses papas, né? Tem cada um que a gente se espanta, né? Tem uns que é coisa de outro. Os antipapas. Teve até a papisa Joana, até a mulher. Sim. E teve a época que as mulheres mandavam no Vaticano. Por isso que foi abolido o casamento, foi uma das causas da abolição. E um dos papas que era corrupto e ele sucumbia aos principais pecados capitais, principalmente a luxúria e a avareza, é o Alexandre Borgia. O Alexandre Borgia. Ele é o principal exemplo de papa. Que era pai da Lucrécia Borgia. Inclusive ele até virou vilão no jogo Assassin's Creed, com razão, porque na época a corrupção que tinha lá, o que eles faziam, o que ele mandava. Se não me engano, tem até druida no Assassin's Creed. Celta, druida, parece que tem alguma. Celta tem, eles fazem parte da história, mas especificamente eles não aparecem. Mas aparecem algumas figuras importantes. Mais os templários, né? Tipo Piri Reis aparece. Mapa de Piri Reis. É um dos grandes mistérios. Sim. O Piri Reis, inclusive, ele é de 1400 e pouco, então como é que já existia o mapa da América naquela época? Antes de Colombo, antes de 1490. Inclusive, isso parte do ele é de 1400 do Piri Reis aparece no jogo. É interessante lembrar, pessoal, que Assassin's Creed é um jogo que ele entrou para a história porque ele vai servir como base para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Para quem não sabe, o jogo Assassin's Creed Unity, que ele era focado na Revolução Francesa, quando esse jogo foi feito, eles representaram tão bem a Catedral de Notre Dame nos detalhes, está sendo usada na reconstrução, que atualmente eles estão usando o jogo para reconstruir a catedral, né? E de fato o jogo tinha uma equipe que trabalhou lá, inclusive historiador, arquiteto e tudo mais, e eles trabalharam na representação de construções antigas no jogo, né? Dando os detalhes. Daí, claro, os programadores, eles passaram isso pro jogo, mas nos jogos tem um monte de local histórico. Catedral Notre Dame, tem uma igreja famosa lá de Cuba que aparece e é rica em detalhes. Então é um jogo que, querendo ou não, ele vai servir, se acontecer esse acidente em outros lugares, provavelmente que ele vai continuar sendo usado também, porque a representação foi muito boa de coisas históricas. Embora o jogo ele faça uma referência aos Illuminatis, né, usando os Templários, né, no lugar, né? Mas para os Illuminati é 1777. Sim. Minha catedral é 1200 e alguma coisa, é bem mais antiga. Então transformar ódio em amor, caridade em ação.
E sem caridade não há salvação, né? O Kardec substituiu o sem igreja na salvação, sem caridade. Não precisa nem ter igreja, mas tem que fazer o bem. Não prejudicar o próximo. Não te abales, nem te insultes. Aí aquele sentido do espírito de todos e nada de ninguém. Volney de bem. Um abraço, Volney. Fabiana Alves. O Age of Empires também acho que tem a ver com isso aí também. O Age of Empires ele é mais focado em representação de como eram as guerras antigas, né? E daí por isso que é Age of Empires, por causa dos impérios. E ele envolve muito, ele tem muita referência mitológica lá também, né? Que antigamente algumas pessoas elas romantizavam as guerras, né? Tu vê, eles achavam que muitas vezes alguns grupos mais remotos que não tinham contato direto com a guerra, eles achavam que para a guerra não era só soldado. Eles achavam que iam magos e liberavam magias nas guerras uns contra os outros, mas é claro que não foi bem assim, né? A gente sabe que historicamente eles usavam armas comuns, não teve magia e tudo mais. Mas o pessoal mais rural, mais afastado, mais remoto da época, eles fantasiavam demais em cima disso. Mas na escrita da Ilíada e da Odisseia tem a participação dos deuses. Sim. E na Segunda Guerra tem os Foo Fighters que se entende que eram os extraterrestres. Sim. Que apareciam. Sim. Parte disso também contribuiu um pouco para alimentar essa fantasia, né, de que a guerra era algo... Que os deuses foram substituídos pelos extraterrestres, né, na linguagem de Jung. Sim. E na verdade eles eram os extraterrestres da história, da antiguidade. Né? Vamos lá pro próximo. Não te insultes, não te abales. Trata do que não te pertence como se te pertencesse. É interessante isso aí. Trata o que não te pertence como te pertence. Isso, parte disso a gente tem o Sun Tzu já falava no livro dele Arte da Guerra. Só que não exatamente assim. Mas ele falava o seguinte: muitas vezes acha que o livro Arte da Guerra, quem não conhece, acha pelo nome que é um livro que ensinava a guerrear, quando é justamente o contrário. Ele ensinava a não guerrear. Ele dizia que a batalha... Falar nisso, outro dia tu falou que o Mao usou erradamente. E hoje a China está usando de uma maneira mais correta. Ela está controlando economicamente. Como conquistar o mundo sem matar ninguém, sim, economicamente. Sim. É basicamente a ideia que estava na Arte da Guerra, né? Ela sempre teve isso, tu dominar sem tu fazer o mal, sem tu ir lá e guerrear, sem tu ir lá e matar. Tanto é que o próprio Sun Tzu falava em um dos mandamentos dele, que aparecia num dos capítulos, não lembro agora qual capítulo da Arte da Guerra, mas tem um capítulo lá que ele deixa claro: quando você fizer um prisioneiro de guerra, trate o teu prisioneiro como se fosse um dos teus próprios homens, que vai de encontro a esse mandamento, né? Por quê? Porque ele achava que se tu tratava bem, tu mantesse a humanidade, tu haveria uma chance maior de tu, ao invés de tu ter um inimigo, tu transforma ele num aliado. Um aliado. E muitas guerras ele vencia assim, não maltratando, não torturando nem nada. Infelizmente a tortura ainda... Exatamente. Embora ele não fizesse isso, né? Mas aliás, na guerra tudo que é objeto é permitido, né? Estupro e tudo mais. Sim. Pilhagem. Por isso que o Sun Tzu ele é, de certa forma, peculiar, porque ele não prega essas coisas. A maneira como ele proporciona de guerrear é algo que tu pode estar trazendo para uma empresa, para o empreendedorismo atualmente, né? O inconsciente do ser humano é muito complicado. Não sei se tu viu aquela artista que ela usa o próprio corpo para se expressar. Ela ficou 42 horas exposta e as pessoas podiam fazer o que bem entendesse. Chegou um momento que eles começaram a tirar a roupa, começaram a introduzir dedo e fazer coisas absurdas. E até maltratar mesmo. Tinha até uma arma, uma coisa, e depois, ameaçando. Só que ela pegou uma peça mesmo, depois ela denunciou, ela mostrou como é que era a natureza humana. Né? A ideia dele era mostrar isso mesmo. Se a pessoa for passiva, então esse é o problema. O povo não pode ser passivo, ele tem que agir. Exatamente. Quando tu não se indigna, e ou tu tá morto, ou tu é um vivo morto. Né? A indignação correta, né? Não a indignação terrorista.
E se lembrando que só tem um pai e todo mundo é irmão, isso aí tem a ver com isso aí também. Não te queixes. Eu tinha um defeito que eu tinha no passado, era se queixar. Até que me falaram e eu acabei me convencendo. O que a gente se queixar? E se tu analisar, as pessoas se dão bem na vida, elas não se queixam. E quem está sempre se queixando não vai para frente. Nem economicamente, nem em nenhum sentido. As pessoas que se dão bem não se queixam. Aquelas que vivem sendo coitadinho não vão para frente. Um abraço para Vitor Silva. E ali mostra uma coisa que é real mesmo. A maioria dos palhaços são tristes e muitos se tiraram a vida, né? Atores, comediantes, acabam no fundo eles são pessoas tristes. Sim, é até interessante. Uma vez eu vi uma entrevista com um palhaço, só que daí eu percebi isso, que foi falado assim, foi perguntado para ele na entrevista, fizeram essa pergunta. Dizem que os palhaços eles são meio tristes, né? E gostaria de saber se isso é verdade. Ele na hora desvirtuou do assunto. Ele não ficou. E o sentido do clown em inglês é triste mesmo também. A pessoa o que ela fez, ela falou: os palhaços, o principal objetivo deles é divertir. Ela não respondeu a pergunta. Então ficou subentendido que de certa forma aquilo era verdade, pelo menos para aquele palhaço, no caso ali, né? Por isso que eu respeito muito a figura do palhaço, porque são pessoas que, apesar de todos os seus problemas, elas tentam ajudar outras a se divertir, né? E a maioria delas, vai ver, de fato, elas são tristes, né? Muita gente acha que são assustadores. Eu acho que eles não são assustadores. Eu acho que se tu fosse definir algo para muitos deles, não todos, é claro, né? Tem muitos que, claro, estão ali porque se divertem muito, mas tem muitos deles que realmente são tristes, né? E aqui esse assustador foi através de filmes, né? É um outro lado. Desenvolva a tua imaginação. A imaginação tem a ver com intuição. O próprio Einstein já dizia que a intuição é... Embora tu sue 90%, não sei se foi ele que falou ou foi outro. 90% é suor e 10% é inspiração, mas a inspiração é fundamental. E tem a ver com a imaginação. Hã? Wagner Silva. Um abraço. A imaginação, o sonho, mas sonhar consciente, não um sonho louco, né? Sonho utópico. Não dê ordens só pelo prazer de ser obedecido, que aí é a pessoa que é... Até ontem a palestrante falou essa questão aí de ser... Isso, na verdade, é uma crítica a pessoas que futuramente poderiam se tornar ditadores. Não é solidário, como é que é o termo? Agora não lembro. A tirania, né? Aí é que a gente falou lá, se a pessoa é submissa, o outro lado pode ser o sádio e o masoquista, né? O masoquista sofrendo e o sádico fazendo os outros sofrer. Paga os serviços que te dão. Essa aí é outra polêmica hoje em dia, né? Cartão, dinheiro virtual, até chegar a ponto de países já estão adotando um chip na mão direita, coisa até do apocalipse. Isso aí é uma crítica aos que a gente conhece popularmente como velhacos. Tem aqueles que não pagam. Mas de fato uma coisa que eu não gosto de fazer, para ser sincero, eu evito fazer ao máximo, é fazer coisa fiada. Eu prefiro, quando eu quero comprar alguma coisa, pagar à vista. Eu guardo todo o dinheiro para comprar na hora, né? Porque quando eu compro algo fiado, já aconteceu uma vez de eu ir numa lanchonete, eu tenho uma boa relação lá com o dono, e eu não queria comprar um produto adicional. O que ele fez? Ele insistiu para que eu levasse e que pagasse depois o R$1 que faltou. Eu fiquei uma semana sem conseguir dormir direito pensando naquele R$1. Daí eu tive que ir lá, assim que eu peguei, eu fui lá e entreguei na hora. Porque, até por uma questão psicológica, eu prefiro não fazer fiado, porque eu fico ansioso. Eu não gosto de ficar devendo para pessoa. Aqui acho que se refere àquele caso, são pessoas conhecidas e não vou te cobrar por amizade. Aí, exatamente. Não, teu trabalho é esse, tu deve cobrar. Exatamente.
E tem o outro É sentido. até uma forma de incentivo, né? Se É. tu tem respeito pela pessoa, ela te oferece um serviço de graça, mais ainda eu acho que tu deveria insistir em pagar para essa pessoa, porque é uma forma de incentivo a ela valorizar o próprio trabalho dela, né? E por outro lado, o trabalho voluntário também é importante. O que tu pode fazer aos outros que tu faria para receber, mas no caso fazer só por fazer, pelo prazer de fazer. Trabalho voluntariado. Ah, tá. É a diferença entre voluntariado e voluntarioso. Voluntarioso é o contrário do voluntário. Doni Nunes. Jorge Cruz Pereira, um abraço. Tem pessoal diferente aí, tem nomes que eu nunca vi. Tem bastante gente nova. No trabalho está aparecendo bastante gente nova. Não faças propaganda de tuas obras e ideias. É aquela Célio faz, não sabe a tua mão direita que faz a esquerda. Né? Então a caridade não é para alardear. Esse é um problema do Lions do Rotary. Desculpe se tiver alguém do Lions do Rotary, mas tem gente que se aparecer na televisão, no jornal, o bom é tu fazer sem esperar e sem alardear. Como fez o Ayrton Senna. Né? Depois se descobriu que ele tinha mais de 10 entidades que ele ajudava e o próprio Instituto Ayrton Senna. O fazer por fazer, sem alardear, sem propaganda. Que onde tu espera algo em troca já está sendo... Tu já está esperando algo em troca, né? É o fazer sem esperar nada em troca. Dai de graça recebestes. Não trate de despertar nos outros emoções em relação a ti como piedade, admiração, simpatia, cumplicidade. Então não se fazer de vítima, não evitar a autopiedade também, ficar o heteropiedade, ficar esperando que os outros tenham pena de ti. E ali também tem admiração e... O que mais que tem ali? Simpatia. E ficar recebendo elogios também, né? Não é esse o objetivo também. Eu acho que é aquele... Acho que aqui se refere... Não significa para ti não tratar os outros... Não é para ti deixar de tratar os outros com simpatia ou negar a simpatia dos outros. Eu acho que aquele se refere ao fato daquelas pessoas que elas vivem atrás de admiradores. Admiradores. De puxa-sacos pessoais, digamos assim. Pessoas que estão ali o tempo todo... Classe política está nesse lado. Que estão ali o tempo todo para inflar o ego delas. É como se elas quisessem pessoas só para fazer isso. Pelo que eu entendi, a crítica é isso. Não é a questão da simpatia em si. É sim tu fazer isso para que tu tenha seguidores e não pessoas... Lembrando que essas mensagens todos os grandes mestres transmitem. Jesus transmitiu, Confúcio, Confutsé transmitiu, Forri do I Ching e também o Lao Tse do Tao Te Ching, todos os grandes mestres, Zoroastro e outros transmitiram coisas semelhantes, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até sugiro pro Dr. Flávio trazer em uma certa ocasião, é trazer um pouco sobre a filosofia oriental chinesa, sobre alguns Confúcio tem bastante coisa. Porque é bem interessante. Parece que o Confúcio era prático, o Lao Tse era mais esotérico, né? Exato. Os ensinamentos deles, eles despertam mais a paz, ao meu ver. Quando tu lê tu pega um filósofo ocidental e tu pega um filósofo oriental, tu vai ver que as palavras do filósofo oriental, elas têm uma tendência a te gerar mais um sentimento de paz. Eles são mais introspectivos. Do filósofo ocidental é mais uma questão de lógica, né? Mais para racionalismo e lógica, né? Tanto se tu pegar Leibniz e outros, eles se basearam nos orientais, né? Sim. E tinha outros que eram muito materialistas também, né? Não traz distinguir-te pela aparência. É duas coisas interessantes aí. Tem gente que diz, porque a primeira aparência que fica. Tem certa verdade, mas não necessariamente. O meu primeiro emprego eu fui de calça jeans, uma camisa bem simples e fui aceito. Tem gente que depende, já vai de terno, vai de uma roupa. Depende muito da pessoa ter simpatia e empatia. Mas a gente não vai estar sempre mal arrumado também, né? De vez em quando é bom. Mas acho que aqui fala aquela questão da pessoa que ela por dentro ela não tem nada a acrescentar e só tem a aparência por fora, né? E ela tem que se destacar pelo que ela é por fora, pela aparência externa e não pelo que ela realmente é. Porque a gente comenta que tem gente que tem dinheiro e anda de pé descalço, às vezes
Se confunde até com os empregados, funcionários, Sim. e o outro todo luxuoso e às vezes nem tem dinheiro, nem é mais aparência mesmo. Tinha um cara que dava plantão em Capão da Canoa, ele era evangélico, ele estava sempre de terno, e ele trabalhava junto com um cirurgião plástico. Mas aí eles estiveram envolvidos em vários casos que deram errado, processos. Então era um cara que vivia de aparência. Fazia uma má medicina e sempre bem impecado, sempre. Uhum. Então a roupa nem sempre é tudo, né? E tem muito assim, né? É porque é interessante Tu pegar os pastores estão sempre de terno, né? A maioria. É interessante a gente encarar isso pelo lado figurado, não literalmente a roupa, mas aquilo que a pessoa tenta apresentar, finge ser que ela não é. Lembra os sepulcros caiados, o que Jesus Sim. falava dos fariseus, né? Bonitos por fora e podres por dentro. Chega por fora cheio de moral, ensinando as pessoas a fazer isso e aquilo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Faz completamente ao contrário, né? Interessante que o orangotango é um dos bichos mais parecidos com o ser humano. E tinha uma mulher no YouTube falando essa semana que o gato, ele tem uma intuição, ele é mais inteligente que o cachorro. O gato ele sabe o que tu tá pensando, é impressionante. Às vezes eles acordam a gente, quando tu olha ele tá olhando para ti. Sim. O gato, quem tem gato em casa, a pessoa que não tem gato em casa, ela não vai conseguir enxergar isso. Eu fiquei preocupado, porque ela disse que se ele ficar muito no teu peito, tu vai ter problema do coração, tu já tem. E às vezes em quando ele fica no peito. Eu ouvi falar que o gato... Se ele ficar na tua cabeça, tu tem sérios problemas na cabeça. Isso é interessante, porque ele tira toda a negatividade. Sim, isso inclusive eu tive um professor de filosofia que ele falou que numa das grades que ele teve lá, Até ela aconselha, tu pode ficar num lugar onde teve um cachorro, agora se o gato teve, tu deve esperar até ele sair, que aí ele vai limpar o ambiente, aí tu pode sentar ali. Mas ele tem que limpar o ambiente primeiro. Ele faz o mesmo efeito da ruda, de alguns cristais, exatamente, que ajudam a limpar o ambiente. O gato, ele é um animal fantástico, na real. Eu particularmente adoro gato. Eu tenho 2 em casa. E ele é quase humano. Ele não está muito longe da nossa esfera, não. O gato, uma outra coisa interessante é que reza a lenda que o gato ele tem uma visão que ele consegue ver. Diz que ele enxerga colorido também. Exatamente. Além de enxergar no escuro, né? E é um dos poucos que enxerga colorido, né? A maioria dos animais enxerga preto e branco. Abraço pro Fernando de Favre. Ô, Fernando, abraço. Fernando, grande, o Fernando. Estás aonde agora, Fernando? Fecharam algumas associações, né? Nem sei por onde é que ele anda agora. Nunca contradigas, somente cala. Nunca contradiga, somente cala. Eu acho que se é para falar besteira, melhor ficar quieto. Eu entendi assim, pelo menos. Se é para falar besteira, melhor ficar quieto. Eu estava lendo sobre o Saint Germain, muitas vezes ele ficava em silêncio, e outras vezes ele falava, mas muitas vezes ele ficava em silêncio. Não contrai as dúvidas. É dúvidas? Adquire e paga em seguida. Não entendi. Dívidas. Não contrai dívidas, adquire e paga em seguida. Então melhor pagar à vista ou em poucos prazos e não ficar contraindo dívida, que a gente falou dos maus pagadores, né? Eu não sei como é que consegue dormir. Salete Rosa, Ana Napoleão Vieira. Um abraço. Essa aí entra naquelas lá, se ligar a luz, desliga, se usar guarda, aquelas coisas básicas. Se ofendes alguém, pede perdão. Isso é fundamental, o perdão. No Espiritismo se fala no BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, tratar todo mundo bem. Indulgência aos perdões, às faltas alheias e as nossas também. Autoindulgência e perdão das ofensas. Tanto se a gente ofendeu, quanto se o outro ofendeu. Perdão é um caminho para a cura e evita a depressão também. É um do tratamento para a depressão. Se has ofendido alguém publicamente,
se desculpa em público. Ah, tá, publicamente em público. E tem o outro que é um pouquinho diferente, é fala em particular, né? Quando não é para pisar em cima da pessoa, fala em particular. Então, mas se tu fizer publicamente, se desculpa em público também. Desculpa em público. Escusa-te. Scusate. Essa é uma palavra parecida em várias línguas, né? Excuse em inglês, scusate em italiano. Se te das conta de que has dito algo errado, não insistas por orgulho nesse erro e desiste de imediato nos teus propósitos. E tem pessoas que insistem, estão erradas e insistem, né? Esse símbolo hoje em dia, se tu fizer, o cara vai dizer, tu é do Illuminati. A figura do triângulo. Não defenda as tuas ideias antigas só pelo feito de que foste tu quem as enunciou. Tem que ver se elas são corretas ou não, né? A gente tem que sempre atualizar. Não conserve objetos inúteis. Isso aí tem um programa especialmente lá nos Estados Unidos, os guardadores. As pessoas vão guardando lixo. A única coisa que eu guardo, mas eu acho que ainda é bom, é livro. Se bem que se pudesse achar um lugar para abrir uma biblioteca para o público e doar, eu acharia bem interessante. O livro não é inútil. Aí seriam trastes mesmo, né? Coisa que não vale nada, lixo, o resto. Às vezes tu guarda os papel de banco, dá vontade de jogar tudo fora, aqueles de cartão, né? Não te adornes com ideias alheias. Não te adornes com ideias alheias. Eu acho que tem que, segundo Paulo de Tarso, estuda de tudo e retém o que é bom. Vê o que serve para ti e o que não serve. E não é porque o outro disse que tu vai aceitar também. É o contrário daquele, o mestre disse, né? Não, tu analisa pelo tu tem inteligência. Não é porque o pastor disse, o padre disse, o papa disse, o líder disse. Não te fotografe junto a pessoas famosas. Isso é difícil, né? É difícil. E muitos nem se importam, já tem outros que detestam os paparazzi. Tem os famosos papagaios de pirata, né? Onde tem alguém em televisão, eles estão lá aparecendo. Rindas? Não des conta, né, de ninguém? Ah, tá. Seja teu próprio juiz. Seja teu próprio juiz. A nada. Nada e a nada. Seja teu próprio juiz. Então nós temos o eu superior. Alguns dizem que é o anjo da guarda, o Metatron pessoal, que é o anjo da... é o eu superior. Cida Graciano, Moisés Mota, Wagner Silva e Antônio Oliveira. Seja teu... É a nossa consciência, né? Se diz que a lei de Deus está na consciência. Nunca te definas pelo que não possuis. Não, pelo que tu possuis. Nunca te definas pelo que tu possuis. E ao mesmo tempo, tu deve dar valor àquilo que possui, né? E não ficar só desejando mais e mais e mais e mais. Hã? Eu acho que aí é no sentido daqueles que dão carteiraço, né? Sabe o que a gente está falando? Eu entendi assim nesse caso. Nunca faz de ti sem conceder-te a posição. Tu passou. Eu acho que ele passa automático. Acho. Já. Seja teu próprio juiz. Nunca te definas pelo que tu possuis. Não dê carteiraço também. Nunca faz de ti sem concentrar-te da possibilidade de mudar. Então tudo muda, já dizia Heráclito de Éfeso, né? Tudo muda. A água do banho que tu tomou no rio não é mais a mesma. O rio não é mais o mesmo e tu não é mais o mesmo. 10 minutos depois tu já mudou e ela também. As células da pele a gente está trocando todo dia. A cada 7 anos diz que a gente troca todas as células, átomos. É um mistério, né? Então o único milagre que a gente acredita é a própria vida, né? Porque a cada 7 anos tu muda todas as tuas células e tu continua sendo tu mesmo. Aceita que nada é
Nada é teu. Tudo é empréstimo, né? Tu veio nu, vai voltar nu. Não vai levar nada, só o bem e o mal que fizer. Então não adianta ser dono da metade da cidade, não vai levar nada. Beto Madeira acabou de sair ali. Alcir Caetano. O caixão não tem gaveta e eu já sou adepto mais da cremação, do pó vieste ao pó voltará. Como diz o nosso amigo ali, nós somos chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e potássio. Quando te perguntarem tua opinião sobre algo, alguém, só suas qualidades, não seus defeitos. Ah, tá, tu tá falando de outra pessoa, ou tá, nesse sentido. A crítica construtiva e não querer destruir, né? Quando te inferes, quando fica doente, em lugar de odiar esse mal, considera teu mestre. Isso aí eles falam principalmente em relação ao câncer, doenças terminais. A pessoa, em vez de ficar praguejando contra Deus, contra a vida, ter aquilo ali como uma lição. Por que eu estou passando por isso? O que eu posso fazer de bom? Transformar o limão em limonada e aprender com a doença. Tem um livro muito interessante do alemão que é A Doença como Mestre. Um alemão que é homeopata, tem um livro sobre mandalas também, bem interessante. Para quem quer meditar, mandala é muito bom. Tanto o som, o yantra, mandala, e o som, os mantras. Pode ser salmos, pode ser música reiki, música de relaxamento. Não mires com dissimúlo, mira fixamente. Mas não fixa demais, né? Senão tu é paranoico. Não esqueceis teus mortos, mas dás a eles um sítio limitado que os impide invadir toda a sua vida. Ali tem o sentido de pedir a libertação deles, para que eles busquem a paz, a libertação, não ficar trancando eles na terra, que o tempo deles já passou aqui na terra. Se no lugar que habites, que mores, consagra sempre o sítio ao sagrado. Principalmente o quarto, né? A blindagem da alcova, que se diz. Como te proteger de agressões através da proteção espiritual. Quando realizas o serviço, não resaltes os teus esforços. Fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Sem esperar gratificação. Nem paga, nem... Ali não deu para ler. Se decide trabalhar pelos lucros... pelos outros faça com prazer. Então, voluntariado, o trabalho é voluntário. Seja voluntário e não voluntarioso. O voluntarioso é o que quer impor sua vontade aos outros. E o voluntário é o dar de graça. Se duvidas entre fazer ou não fazer, arrisca-se e faz. Isso é interessante. Aparece o Saci ali. Arrisca-se e faz. Não trate de ser tudo para tua companheira ou companheiro. Admite que busque nos outros o que há já não podes dar-te. O que tu não podes dar-te. A complementação, né? Em termos de relacionamento homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, que um complemente o outro, os 3 As: admiração, amizade, admiração... não lembro o terceiro agora. Rainer de Oliveira? Rayane de Oliveira. Abraço, admiração e amizade. Quando alguém tenha seu público, não acudas para contradizê-lo ou roubar-te a audiência. Não seja intrometido, né? Não seja intrometido. Vive de um dinheiro ganhado por ti mesmo. É a melhor coisa mesmo, né? Pelo teu suor mesmo. Tudo que é de graça não dá valor. O que tu ganha de graça, no caso. Não te jactes, de aventuras amorosas. Esse aí é o Dom Juanismo, né? Casa Nova. Não te orgulhes. Jactância é orgulho. Não te vanglories de tuas debilidades. Não entendi essa. Não te vanglories de tuas...
Pois é, mas não entendi. É porque... Tu deve melhorar os defeitos, não se orgulhar. Exatamente, só que tem pessoas que elas se orgulham do defeito. Por exemplo, a gente vê muita gente que fala: ah, eu sei que isso aqui tá errado, mas eu sou assim mesmo e com orgulho. Ah, tá. Sendo a Gabriela, vão ser sempre assim. E com orgulho, no caso, né, pessoal? Aham. Ah, tá aí, tá. Dá pra entender. Daí, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela é meio mente fechada para ideias e questionam isso nela, ela fala que ela é assim. E ao corpo também, né? Ela fala que ela é assim com muito orgulho. Intransigente. É a pessoa rígida. Nunca visites alguém só por chegar teu tempo. Passar o tempo. O que é ali embaixo do olho? Obtém para repartir. É interessante, né? Diz que tem diferença entre repartir e dividir. Na célebre passagem lá dos pães e peixes, quanto mais eles repartiam, mais sobrava depois restos de peixe e de pão. Parece que o repartir aumenta enquanto o dividir diminui. Não entendi esse aí. Ah, tá dando um passe ali? Acho que é, né? Acho que é o seguinte, se tu estás em um momento de reflexão, em um momento positivo, e chega uma pessoa com uma carga negativa, uma pessoa ruim, uma pessoa reclamando, resmungando, bota essa pessoa para meditar também, bota essa pessoa para falar coisas boas. Interessante. Esse é o último? Passou rápido. Então tá. Então deu 1 minuto para cada um. Boa noite a todos então e até a semana que vem. Amanhã o Ney. Esse mesmo horário, né? Um pouco mais tarde talvez. Entrou mais alguém em última hora ali? Não, né? Raine de Oliveira. Um abraço.